Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue o canal, se inscrevam, aqueles que não estiverem inscritos. E hoje vamos falar sobre a questão se Jesus cumpriu ou não a lei. É propagado, né, pelos cristãos, bem como o Novo Testamento tenta dizer que Jesus veio para cumprir a lei dos judeus em sua íntegra. Afirmam os evangelhos e os cristãos, né? E hoje que Jesus cumpriu, foi o único que cumpriu ou conseguiu cumprir a lei dos judeus, a sua integralidade. Ele era um homem perfeito, muitos dizem que Jesus era o próprio Deus, então ele teria cumprido essa lei. Mas hoje vou mostrar para vocês que Jesus não cumpriu lei alguma, certo? Pelo menos é o que mostra as passagens, certo? As, as alegações dos fariseus, quando dizia que Jesus violava a lei, elas, elas tinham fundamento. E Jesus não apresentava provas para ele estar descumprindo aquela lei. Vamos ao texto. Jesus nunca cumpriu lei alguma. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Essa passagem vocês podem encontrar em Marcos, capítulo 2, versos 21 a 28, certo? O falso Messias, que todos os cristãos afirmam ter cumprido a lei, nunca a cumpriu. O pseudo-Messias disse também ter vindo cumprir a lei dos judeus. É quando ele fala, né? Não penseis que eu não vim cumprir a lei, mas cumpri-la. Aí diz que nenhuma vírgula, nenhum tio da lei deixaria de ser cumprido. Os fariseus e saduceus eram chamados de doutores da lei. Portanto, eram as pessoas mais indicadas para dizer quem tinha razão quanto ao entendimento da lei. Certo? Quem eram os fariseus é quem detinham, né, o conhecimento tanto da tradição deles quanto do conhecimento da Torá. Eram eles que estavam diariamente em contato tanto com a tradição quanto com a Torá. Não tinha outros judeus que dominavam, conheciam os preceitos, tanto da tradição quanto da Torá, mais que esses fariseus. Aí vem um, um pobre pescador agora se colocar acima desses doutores da lei. Eram eles que por muitos anos ensinavam a lei e conservavam as tradições seculares de seu povo. A sociedade judaica, no tempo em que supostamente esse falso Messias viveu, tinha regras à base da lei de Moisés. Existia todo um ordenamento jurídico e social, se é que podemos dizer assim, e esse ordenamento era mantido por determinadas autoridades. Havia quem mandava e quem obedecia. Não tem sentido um mendigo de repente surgir do nada e dizer que um juiz, por exemplo, que fez concurso e estudou muito a Constituição e diversas leis supra e infraconstitucionais, esteja errado em suas interpretações sobre tais leis, sobre tais códigos.
Jesus era um analfabeto de pai e mãe. Não tinha nenhuma autoridade para dizer como e de que forma deveria a lei dos judeus ser cumprida e observada. Entenderam? Jesus equivale a esse mendigo que aparecesse e fosse agora dar aula de direito para um juiz de direito. Jesus não tinha autoridade para dizer que os fariseus, saduceus e demais autoridades judaicas estavam errados em suas colocações quanto à lei que por anos era interpretada por eles. Dizer que ele era filho de Deus não o constituía como tal e nem lhe dava autoridade sobre os judeus. E ele não a tinha, tanto que quando criança foi circuncidado, conforme determinava a lei, a qual ele devia obediência. Ele não estava acima da lei, tanto que ele cumpria a lei e seguia vários cumprimentos lá, participava das festas dos judeus e tudo mais. Ou seja, ele não estava acima da lei. Uma das leis que os fariseus e que todos os judeus conheciam de cor e salteada era a obrigatoriedade de se guardar o sábado. Aí vem Jesus e diz que os caras não deviam seguir o sábado não, porque ele era o Senhor do sábado. E o sábado foi criado para o homem e que o homem que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado e coisas do tipo. Em diferentes passagens, vemos o quanto o sábado era tido como sagrado e que, portanto, deveria ser respeitado. Há várias passagens, né, no Velho Testamento ou na Torá, como queiram se referir, dizendo que o sábado era de fato para ser obedecido, ser guardado e ser respeitado. O próprio Deus hebreu foi que determinou essa observância quanto ao sábado. O que há numa lei é para ser cumprido. Os que estão abaixo da lei, pois não tem ninguém acima dela, devem cumpri-la. Uma lei boa ou ruim goza de presunção de legitimidade e legalidade, vez que ela vem de um núcleo do qual emana determinações e que é reconhecido como tal pelos membros de uma comunidade. A lei dos judeus era assim. O seu descumprimento exigia a pena de morte ao violador. Pois bem, o Jesus cristão nunca cumpriu com a lei do sábado. Pelo menos é o que nos passa as passagens, né? Nos passa a entender. Né? Embora os evangelhos afirmem que ele a tenha cumprido. E vamos provar essa assertiva. Conforme a abertura desse vídeo, os discípulos de Jesus, enquanto passavam por um campo de trigo, resolvem descascar as espigas e comê-las. E isso revelava-se uma grave violação à lei dos judeus, que proibia qualquer atividade nesse dia, no dia de sábado. Quando questionado, conforme a passagem já mencionada, Jesus, em vez de repreender seus seguidores, simplesmente dá apoio aos transgressores. Para justificar ou motivar aquela flagrante violação aos princípios daquela sociedade. Você é membro de uma sociedade, membro de uma comunidade, e você não quer seguir os preceitos, as determinações, as regras daquela sociedade, então você tem que ser extirpado dessa sociedade. Você não pode permanecer à margem da sociedade. Você, como um indivíduo isolado, não pode impor suas ideias a todo um grupo social. Essa era a pretensão de Jesus. É lógico que tudo isso aí é conto, né? Estamos analisando, como sempre repito, o contexto da história. O que a Bíblia nos apresenta como sendo tal. Para justificar ou motivar aquela flagrante violação aos princípios daquela sociedade, o Messias transgressor, o violador e nada cumpridor da lei, diz que Davi também, em uma ocasião, quando teve fome, entrou no templo e comeu os pães da proposição, os quais só quem podia comê-los eram os sacerdotes. Diz o Messias cristão que tanto Davi como seus seguidores, como seus soldados, seus guerreiros,
comer o pão que não lhe era próprio comer, mas somente os sacerdotes deveriam comer. Veja como Jesus, veja como Jesus tenta justificar a violação do sábado pelos seus seguidores. O que é que ele propõe aqui? Veja que ele não está dizendo que era permitido violar o sábado por questões de necessidade. Ele falou que Davi, por questões de necessidade, porque estava passando fome, foi lá e comeu o pão lá da proposição, certo? Só que Jesus não está justificando ou dando motivos ou argumentos que prove que era permitido violar o sábado, mesmo em caso de necessidade. Ele está justificando, na verdade, o seu erro, o erro dele e dos seus discípulos em estar violando o sábado. E como é que ele faz isso? Ele pega, aponta pessoas que teriam supostamente violado o sábado. Está entendendo? Ele não dá argumentos para provar que o sábado poderia ser violado. Não. Ele apresenta argumentos no sentido de que houve outras pessoas que violaram o sábado. Davi, eu vou mostrar para vocês que ele pegou, descontextualizou Jesus, ou quem faz as vezes de Jesus, ele pegou, descontextualizou a história de Davi e colocou nessa situação, certo? Mas a história que Jesus está falando de Jesus, mas a história que Jesus está falando de Davi, não tem nada a ver com a forma com que ele está contando, certo? Eu vou mostrar para vocês. O marginal, sim, Jesus era um marginal, pois queria viver à margem da lei. Ele não queria Jesus não queria viver conforme as leis, ou os costumes, ou a tradição daquela sociedade. Então ele era um marginal. Toda pessoa que vive à margem da lei, ou ou daquilo que pensa um grupo social, ele é um marginal. Então Jesus era um marginal. Ele não queria cumprir uma lei que era de observância obrigatória de todos os judeus. Então ele era marginal. A lei não dizia que o sábado deveria ser cumprido, deveria ser guardado? Então todos deviam fazer isso. Você não tem que justificar o seu erro apontando o erro dos outros. Não, você tem de cumprir. Pois então, um criminoso, quando é flagrado em alguma ilicitude, é de sua praxe se defender apontando outras pessoas que fazem ou fizeram o mesmo que ele. Ou seja, ele aponta como justificativa para seus atos impróprios o descumprimento por parte de outros dos atos que ele deveria cumprir. É isso que Jesus faz nas passagens. E foi exatamente isso que vemos o Messias cristão fazer. Jesus cita Davi, um criminoso que não respeitava a lei alguma. Davi era um criminoso. É tanto que mandou matar um homem para ter em seus braços sua mulher, como forma de justificar os erros de seus pupilos. Entenderam? Jesus cita Davi, que era um criminoso, Davi era um criminoso, que não respeitava a lei, que não respeitava a lei alguma. Tanto que mandou matar um homem para ter em seus braços sua mulher. Então Jesus cita esse exemplo de Davi como forma de justificar os erros de seus pupilos. Quem são os pupilos de Jesus? Os seus seguidores que estavam lá comendo espiga de milho. Ou espiga de milho. É um milharal, né? Então, as espigas lá daquele campo. O Messias cristão esqueceu que Davi era um foragido e criminoso procurado por Saul naquela ocasião. Entenderam? Jesus pega e cita o caso de Davi, que Davi chegou, entrou lá no templo, comeu o pão da proposição. Só que se você, mas só que Davi fez isso, não era que era permitido Davi fazer isso, tá entendendo? Davi violou a lei. A lei só permitia que os sacerdotes fizessem isso, comer aqueles pães, tá entendendo? Mas por que o sacerdote entregou os pães para Davi? Porque Davi era um criminoso.
Davi estava sendo procurado, tá entendendo? Então Davi chegou lá com os homens, lá no templo, dizendo que estava com fome. Tá entendendo? Primeiro ele mentiu, ele chega lá primeiro dizendo que ele estava lá a serviço de Saul, quando não estava. Davi, ele já estava sendo procurado pelo rei Saul, é, e já era jurado de morte pelo rei Saul. Então ele estava fugindo do rei Saul. Então ele chegou no templo, contou essa mentira e o sacerdote já sabia, ficou com medo, né, de ser morto por ele, porque Davi era um criminoso, né? Então o sacerdote com medo entregou os pães. Quem é que vai querer negar? Quem é que ia negar os pães para um criminoso que poderia matar? Ele estava com fome, estava querendo comer algo. Aí não tinha nada, só tinha os pães. O sacerdote ia negar os pães para ele? Para cair na navalha? Na faca? Tá entendendo? Na espada? Entendeu? Pode olhar, o texto fala claramente que, vou mostrar aqui a passagem, mas vocês podem conferir a passagem citada por Jesus. Eu vou deixar aqui o texto, vocês podem conferir. Que o Messias o Messias cristão, ele pega passagens do Velho Testamento, descontextualiza e tenta aplicar uma situação que lhe pareça favorável, né? Aí o cristão não presta atenção, aí acha que todas essas bobagens aí que está no Novo Testamento é verdade. Olha, havia uma ordem de Saul que ninguém poderia dar a guarita a Davi, do contrário estaria contra o rei Saul. Então fugiu Davi, veja, deixa eu falar, veja que aqui estamos em 1 Samuel capítulo 20, versos 1, certo? Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse a Jonatas, que era filho de Saul: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Saul estava querendo matar Davi. Mas por que Saul estava querendo matar Davi? Eu fiz um texto que vou explicar porque Saul estava querendo matar Davi, certo? Existia uma razão para Saul estar querendo matar Davi. Não foi por nada não que Saul estava querendo matar ele, não. Saul era rei em Israel e queria matar Davi. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no oiteiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Pessoas aqui informaram a Saul onde é que se encontrava Davi, entenderam? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zif. Ou seja, Saul foi tentar matar, procurar achar Davi para matá-lo. É isso aí, pessoal. Nós vamos dar continuidade no outro vídeo sobre o descumprimento da lei por parte desse Messias cristão, certo? Então, dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima, pessoal.